Bom, gente, chegamos a mais um sábado, mas este é de aleluia, e já que estamos no final de semana, vamos fazer o nosso resumão semanal, onde sintetizamos todos os assuntos tratados aqui pelo canal Fora de Curva no decorrer dessa semana, que está se encerrando agora. Amanhã temos domingo de Páscoa e desejo votos de muitas felicidades a todos, mas vamos lá para o trabalho, gente. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e antes de começar o nosso vídeo, eu não posso deixar de me lembrar de recomendar a cada um dos nossos espectadores fora de curvísticos que cliquem no botão do like, compartilhem esse material, esse resumão com a sua rede de contatos, e as pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço o meu sincero convite para inscrição. Agora sim, vamos para o trabalho. Na segunda-feira, 25 de março, começamos a semana com, evidentemente, o nosso quadro que vem por aí, onde fazemos uma perspectiva dos principais indicadores que vão ser divulgados durante a semana pelos institutos brasileiros ou estrangeiros. Semana que passou estava mais focada assim no Brasil e com muito questionamento, com muita treta nos indicadores que nós vamos tratar no decorrer desse resumão. Mas o assunto específico daquele dia foi o cruzamento de duas informações. Primeiro, muito fechamento de lojas de grandes redes varejistas aqui do Brasil, especialmente no caso, provavelmente foi por questões circunstanciais, a rede de supermercado Dia, que entrou em recuperação judicial, mas antes disso fechou todas as unidades em Minas Gerais e várias no interior de São Paulo. Também comentei a respeito do levantamento feito no Ibovespa, onde o capital estrangeiro está fugindo aqui do país. No primeiro bimestre foi mais de 20 bilhões, se não me engano 25 bilhões de reais, que deixou a Bovespa sendo repatriado para o país de origem ou indo para outros mercados de investimento. Analisei essas duas questões conjuntamente, mostrando que a coisa aqui no Brasil, a atividade econômica aqui no Brasil, não está lá às mil maravilhas. Pelo menos é o que tais informações mostram, que existe sim, em primeiro lugar, uma falta de confiabilidade em relação ao futuro econômico do Brasil. Atribuo eu pessoalmente, Eduardo Starosta, a isso, a um excesso de intervenção na economia por parte das autoridades federais, além também de uma atividade econômica que, a despeito dos indicadores nacionais nesse sentido, está fragilizada efetivamente em várias frentes. Na terça-feira demos foco a dois assuntos. O primeiro se refere ao fechamento das contas públicas federais referentes ao mês de fevereiro, com déficit da ordem de quase 60 bilhões de reais, demonstrando que isso reflete sim o desequilíbrio das contas públicas, a despeito da antecipação dos precatórios feito pelo governo federal, que salgou mais essa conta negativa em 30 bilhões. Então o prejuízo poderia ter sido bem menor, em torno de 20 e tantos bilhões de reais, se não fossem os precatórios, mas isso não invalidou a análise. Se essa dinâmica de gastar mais do que arrecada for mantida até o final do ano, a expectativa é que o déficit final do governo brasileiro ultrapasse a casa dos 200 bilhões de reais, o que está bem fora do planejamento do próprio Executivo Federal. Então, é uma questão que se tem que tomar muito cuidado, porque sim, é verdade que a Receita Federal está bem competente nesse 2024 em arrecadar mais, mas isso é em função de alta de impostos. Quando esse efeito instantâneo, vamos dizer assim, de comparação de um mês em relação ao mesmo período do ano anterior acabar, aí nós vamos tomar um chá de realidade, a despesa continua crescendo de uma forma muito mais acelerada do que a receita, e isso não é bom para o Brasil, assim como é terrível para qualquer país. E o segundo assunto da terça diz respeito à antecipação da inflação brasileira de março, feita pelo IPCA 15, que registrou uma queda bastante sensível, estava em 0,7%, 0,8%, conforme indicador, e desabou para um patamar de 0,36%, 35%, se não me engano. Analisando meticulosamente esse dado, temos pontos sim de preocupação. Primeiro, a inflação dos alimentos continua muito elevada, apesar de em pequena desaceleração, mas não deixando de ser preocupante, assim como as despesas médicas que estão em aceleração e o grupo de consumo de transportes, porque certamente vai vir aumento de combustíveis por aí, por conta da alta dos preços no mercado internacional, que, se a Petrobras não adotar, vai entrar no prejuízo, e isso seria o pior dos mundos, pelo menos para a gestão governamental. Para a gente, a discussão é bem por outro caminho. Mas, em resumo, a inflação desacelerando em março pelo IPCA 15 ainda tem muitos pontos de preocupação.
E na quarta-feira começamos a tratar de um evento acontecido nos Estados Unidos, quando a rede de televisão NBC, uma das três grandes de lá, foi obrigada a demitir uma jornalista recém-contratada por exigência dos seus ex-coleguinhas de trabalho. Qual foi a treta lá? Simplesmente era ligada ao Partido Republicano e todos os outros, ou a maioria dos outros profissionais da imprensa eram do Partido Democrata. A intenção da NBC era equilibrar um pouco o debate, porque vai ter eleições presidenciais lá, mas os democratas não deixaram a coleguinha trabalhar. E isso mostra, assim como no Brasil, que essa falta de democracia, essa falta de liberdade de opinião que está ocorrendo na imprensa, não só brasileira, agora comprovadamente de outros países, é realmente um câncer para qualquer sociedade democrata. Espero que tal macartismo de esquerda, como estão apelidando, acabe de uma vez por todas. E na quarta-feira, o Ministério do Trabalho divulgou os dados da CAGED, que é a pesquisa mensal de empregabilidade do Brasil, mensura as contratações e demissões de todas as empresas que declaram esse indicador para o Ministério do Trabalho, e ocorreu uma alta muito acima das expectativas, fazendo com que o primeiro bimestre de 2024 fosse o melhor dentre todos os primeiros bimestres dos últimos 14 anos, só perdendo evidentemente para 2021, que foi a recuperação da pandemia, que é uma coisa totalmente atípica, então não valeu para essa informação, para essa análise. A questão é a seguinte: será que as coisas estão tão bem no Brasil assim, a ponto de o primeiro bimestre de 2024 bater recorde de geração de emprego? Isso nós vamos ver também, contrapor isso com a própria pesquisa depois do IBGE de emprego e desemprego do Brasil, que está dizendo algumas coisinhas um pouco diferentes. Então, há controvérsias, tanto públicas como privadas, em relação a essa informação. Na quarta-feira, os temas do vídeo foram dois. O primeiro que eu vou abordar agora foi o que causou a maior onda de xingamentos no canal Fora de Curva. Não tanto aqui no YouTube, mas no TikTok sim. Tratei de uma pesquisa da Paraná Pesquisas, que sonda a preferência dos eleitores para o próximo pleito presidencial. A primeira comparação, a primeira sondagem que eles fazem é contrapondo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro contra o atual Luiz Inácio Lula da Silva. O que aconteceu? Sabemos sim que Bolsonaro não pode concorrer porque está cassado, mas eles fizeram simulação. O resultado, 41,7% para o ex-presidente e 41,6% para o atual. Depois, com outras simulações, colocaram a esposa do Bolsonaro, colocaram o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, o de Minas Gerais, Romeu Zema, vários outros. Mas o centro da questão é o seguinte: o empate técnico que nós observamos, especialmente no confronto de Luiz Inácio da Silva e Jair Bolsonaro, mostra um Brasil bem polarizado, exemplo do que estava em 2022, isso não se arrefeceu em nada agora em 2024, criando efetivamente duas bolhas que não se comunicam. Fazem política dentro da própria bolha, mas na hora de interagir uma com a outra, a coisa é só xingamentos, acusações, muitas delas sem fundamento. Algumas eventualmente com fundamento também. O que eu chamei a atenção: existe uma turma que não vota nem no ex-presidente nem no atual. Isso corresponde a mais ou menos 16, 17% do eleitorado pesquisado, que, já que é uma amostra, deve corresponder ou tende a corresponder à população eleitoral brasileira. E esses vão ter o poder, esses 16, 17%, vão ter o poder de decidir a próxima eleição. Foi esse o tema. Tanto a bolha vinculada ao atual presidente quanto a bolha vinculada ao ex-presidente ficaram muito tiriricas comigo, porque é uma coisa óbvia de se ver, as estatísticas da Paraná Pesquisas dizem isso, e me fizeram muitos xingamentos com palavras que eu nunca tinha ouvido falar. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Depois também eu avaliei a pesquisa de emprego e desemprego do IBGE do trimestre encerrado em fevereiro, com uma alta de 0,2 ponto percentual na taxa de desocupação do Brasil. Então, isso é um dado significativo, especialmente tendo em vista o que nós havíamos verificado alguns dias atrás sobre o saldo de empregos da CAGED, do Ministério do Trabalho, que faz a conta da empregabilidade. Ou seja, a IBGE mede o desemprego, quantas pessoas estão procurando trabalho em relação à população ocupada do Brasil. Já o Ministério do Trabalho faz uma contabilidade dos dados enviados pelas empresas de admissões e demissões, calculando saldos e outros indicativos. O fato é o seguinte:
Pelos dados da CAGED, o primeiro bimestre do Brasil foi o melhor da nossa história em termos de geração de saldo de postos de trabalho, sendo superado apenas por 2021 por conta da recuperação da pandemia, que foi uma coisa muito excepcional. Já a informação do IBGE mostra um aumento da taxa de desocupação, com uma estagnação ou um pequeno crescimento do número de trabalhadores de carteira assinada, em torno de 40 mil postos, enquanto a CAGED declarou uma alta de 306 mil postos de trabalho. Ou seja, há uma discrepância de informações. Até uma pessoa via Facebook que assistiu o canal Fora de Curva deu uma explicação a respeito do e-social, mas acredito que isso, apesar de relevante, não seja o suficiente para arrumar, para consertar essa discrepância. Então, são indicadores do próprio governo federal, dois institutos diferentes, é verdade, duas fontes diferentes, que estão contradizendo-se umas às outras, lembrando que os dados da iniciativa privada, como as maquininhas da Cielo, os indicadores industriais da CNI, também tem Serasa com um levantamento a respeito das recuperações judiciais no Brasil, enfim, são vários indicadores vindos da iniciativa privada que mostram o Brasil estagnado, enquanto os públicos predominantemente apontam para uma aceleração de um crescimento que já estaria em um ritmo bastante intenso, e as duas coisas não podem acontecer, ou é uma coisa ou é outra. E agora, finalmente, chegamos à sexta-feira, dois assuntos também. O primeiro se referia a uma análise conjunta de vários países daqui da América do Sul, incluindo o Brasil, também Venezuela, Colômbia, Argentina, Guiana e outros, que, em função dos seus debates políticos, um contra o outro contra um, estão gerando muitas tretas continentais, inclusive ameaçando guerras e corte de relações. No caso da guerra, eu me refiro especificamente à anexação pela Venezuela da área de Esequibo, pertencente à Guiana, e corte de relações, parece que Colômbia e Venezuela também, a Venezuela tem todas as brigas, estão muito afim de cortar a amizade com o vizinho mais ao sul, nossos irmãos argentinos, porque não gostam do presidente Milei e o presidente Milei não gosta deles. Aí eu cheguei à seguinte conclusão: questão política na América Latina não tem nada a ver com filosofia, não tem nada a ver com um estudo mais detalhado do que significa direita e esquerda. Simplesmente mensagens associadas a um ou outro lado do escopo ideológico são usadas por esses pseudolíderes, mais para ditadores, para agradar seu público, para justificar sua posição no poder. Poder é tudo que eles querem e nem com a gestão para uma sociedade melhor eles estão preocupados. Quanto mais miséria, mais fácil é manter uma situação de empoderamento. E acredito que esses presidentes e ditadores da América Latina, maior parte deles, tem exceções, estão querendo exatamente isso. E para finalizar o Fora de Curva, o resumão semanal, eu fiz uma rapidíssima abordagem a respeito da queda de compras, da aquisição por parte dos agricultores de máquinas agrícolas para a produção rural, tanto na pecuária como propriamente dito na agricultura. Foi uma retração de vendas muito significativa, que inclusive deve comprometer o plantio, a safra e a produção de proteínas aqui no Brasil ainda em 2024. Gente, o resumão semanal era esse, espero que vocês tenham gostado do que nós falamos aqui, da nossa síntese, e se gostaram, lembro novamente, deixem o like, compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos, e também para aqueles que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço convite para inscrição no canal. Uma excelente continuidade de final de semana para cada um de vocês, deixe meus votos de uma feliz Páscoa a todos também, meu até breve, tchau pessoal!